nós estamos já em pleno projeto Terceiro Milênio. E o Papa vem nos convocar a todos para anunciar o Evangelho, para testemunhar Jesus Cristo. Ele quer que este ano seja um ano de preocupação com a figura do próprio Cristo, que é o Filho de Deus feito homem para nos salvar. E precisamos, então, não só acompanhá-lo na sua trajetória neste mundo, mas também anunciá-lo como um modelo, e não só, mas como luz e como fonte e todas as graças para este trabalho, que deve ser uma tentativa de reconquistar o mundo para Cristo, pela mobilização de todos os cristãos. Hoje nós comemoramos a apresentação do Senhor no templo. Isso vem chamar-nos a atenção para a responsabilidade que a família tem na salvação da humanidade. Nada de grande se pode fazer sem a família, porque é a família que faz dos homens. Os homens depois constroem ou destroem o mundo, mas o homem é feito na sua casa. Não só na sua carne e o seu sangue, mas para o seu coração, na sua personalidade, na sua vontade e mesmo na sua inteligência. E, acima de tudo, na graça que ele deve desenvolver com cuidado, carinho, com a fé, com a responsabilidade dos pais. Toda a festa de hoje parece nos lembrar isso. Mas, acima de tudo, vem dizermos uma coisa mais importante. Hoje, quando nós pensamos um pouco na família, ficamos assustados. Nesses altares juram amor eterno, até que a morte nos separe. Saem dali, às vezes bastam, sei lá, 3 dias. Eu já conheço um caso assim. Uma semana, 15 dias, 6 meses, para que aquele juramento de amor eterno seja esquecido. E perguntamos por que isto? Por que será que o homem tem a necessidade de mentir quando se trata do amor? E, na verdade, será que ele se propõe a um amor eterno? Talvez ele não saiba que o amor está fora do tempo. Se o rapaz que teste uma moça, eu te amo, por 2 meses ou por 3 anos, ela riria ou então se revoltaria. Porque quem ama, ama simplesmente. E a perspectiva de um fim do amor já destrói o amor desde as raízes. Ou se ama ou não se ama. E é tão estranho porque esse amor exige tudo. Quem ama sempre acha que dá pouco. Quem é amado, que não é egoísta, sempre acha que recebe muito. Quem é egoísta assim está sempre exigindo mais, mas esse de fato não ama. O amor é de fato, é realmente absoluto nas suas exigências. Por isso que Cristo diz que a maior prova de amor é dar a vida, é dar a vida. Nós só temos certeza que realmente amamos alguém no momento em que estamos morrendo por alguém. Até lá, há muita coisa misturada com aquilo que nós chamamos de amor. E se o amor é assim, e se o matrimônio é o sacramento do amor, e se na verdade ao casar-se, cada um se entrega totalmente ao outro, perguntamos afinal, será que conhece o amor aqueles que se casam? Será que o levam a sério aqueles que juram amor para sempre até que a morte os separe? Eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes? Por contrário, não acabaria o matrimônio com tanta facilidade. Aliás, eles nem sabem uma coisa que é mais importante do que tudo para eles. Que o amor é a vida do coração. Quem nisso isto é São João.
E o coração que não ama está morto. E é por isso que o amor é tão importante que, de fato, se deixa tudo por ele. Quando se tem a ilusão de ter encontrado um verdadeiro amor. Isso mais sério ainda é que esse amor é fonte de graça, é fonte de bênção. É desse amor que os filhos vão beber para crescer em idade de graça e santidade diante de Deus os homens. Uma criança não amada é uma criança que não se vai se envolver como um ser humano. Será uma mistura de tantas coisas. Como às vezes nós vemos pessoas que parecem um anjo, daqui a pouco um demônio, mais tarde um monstro. São misturas de coisas, porque na verdade o amor não estruturou aquela personalidade. Isso só acontece quando os filhos são amados. Aliás, esse matrimônio só se realiza quando os pais se realmente amam. E não só para isso, mas para toda a sociedade. É o amor que constrói. O ódio apenas leva à ruína todas as coisas. Entretanto, e aí vem uma nova ignorância nossa, dificilmente nós pensamos que o amor só chega a ter verdadeiro amor quando ele planta suas raízes em Deus. Fora daí, ele será o egoísmo mal disfarçado, até um egoísmo superior, mas na verdade não é amor. Quantas vezes as pessoas dizem eu te amo e na verdade eles só te amam nos outros? É um egoísmo, pode ser até muito elevado, até que, quem sabe, inspire excessos heróicos. Mas de fato, o amor, na verdade, é doação total. E isso só se consegue quando a isso nosso amor se planta em Deus. Só quando o marido ama a esposa por amor a Deus, é que ele é capaz de todo o heroísmo para salvar o seu amor e a sua família. Só quando a mulher ama a Deus, ama o marido em Deus e por amor a Deus, ele é capaz de todas as renúncias para conservar os seus filhos e santificar cada vez mais o seu amor. Tirem Deus da casa e vocês daqui a pouco não devem surpreender-se se tudo se reduzir apenas a um montão triste, desesperante de ruínas. De fato, está faltando na família de hoje é exatamente o amor de Deus. Exatamente colocar Deus no coração da família. É fazer dele realmente a vida da própria vida, o amor do amor. Sem isto nada é possível. E é aí que está a originalidade, a necessidade da missão das nossas famílias cristãs. Porque só elas podem ensinar o amor. Pode reparar, o matrimônio foi sempre uma grande tragédia em todas as nações. E quando, ou por falta de leis, ou por falta de preparação, as nações não levaram a sério o matrimônio, a sociedade foi se decompondo aos poucos até desaparecer. O presidente dos Estados Unidos, Truman, aquele que soltou 2 bombas lá no Japão, ele chegou a dizer, numa nação não sobe a lei do valor moral das suas famílias. Uma nação vale o que vale as suas famílias. E à medida que elas realmente são famílias, e não um contrato qualquer mais ou menos sério, ou então, sei lá, um ajudamento mais ou menos comprometedor, ela, se não for além disto, a sociedade simplesmente vai caminhando para a ruína. Na verdade, o que nos diz a festa de hoje? Começa anunciando o mensageiro da Boa Nova, que vem à igreja, que vem ao templo, e de lá
lança ao mundo a sua mensagem, ele é o que anuncia a vinda do Senhor. A primeira leitura de hoje fala depois daquele que chegam, e chega para salvar a humanidade, para ser caminho, verdade e vida, para ter luz do mundo, ser lúcidos. Uma luz que ilumina, que mostra as nuances de todas as coisas, que nos aparta de todos os desvios. Sem luz não podemos nada. Sem Cristo não chegamos a coisa alguma. Esta criança, este virá, mas virá como um de nós. Não é um anjo simplesmente, é um homem em um corpo, sem como o nosso, igual a nós, em tudo igual a nós, de São Paulo menos não tem nada. É uma criancinha que é apresentada agora a Deus. Como todas as crianças deviam ser apresentadas a Deus e agradecidas como um dom precioso, como uma esperança nova, que vai abrir as portas para uma renovação do mundo, porque cada criança que nasce é uma chance que Deus dá ao mundo para ser melhor. E é por isso que as nações que não têm filhos são nações sem esperança e sem futuro. Ainda há pouco estava vendo a situação numa dessas grandes nações europeias que tem mais de 50% da sua população com acima de 50 anos. Isso significa que, na verdade, nós não temos condições para esperar o futuro. O futuro é criança. O futuro pensa. E ela vem ali como uma criança como de nós, para nos desarmar, para nos renovar, para despertar de nós a saudade de uma inocência que tivemos e que perdemos, para nos convidar a renunciar a todos esses apegos adultos e adúlteros de homens que deixaram de ser homens à medida que foram dizendo, porque se preocuparam unicamente com as coisas da terra, e o homem é marcado pela sua visão do céu. Lá está o mensageiro, igual a nós, sofrendo todas as nossas dores, as nossas angústias, em tudo como nós mesmos o pecado. E ele vai então ensinar-nos como será o caminho de uma vida verdadeiramente feliz. Dessa felicidade só Deus dá. A felicidade consiste na tranquilidade da consciência e na presença de Deus no nosso coração. E ele bem. E agora, então José e Maria te apresentam ao Senhor. Que todas as famílias tivessem senza isto. Colocar-se seu filho diante de Deus como uma pessoa de repente se expõe ao sol para renovar o seu sangue, a sua pele e a sua carne, para renovar o seu coração e a sua alma, a sua vida. Aquela criança vai ser agora oferecida ao Senhor como uma propriedade dele. O homem vale na medida em que ele se reconhece como coisa de Deus e ele vive realmente como família de Deus, filho de Deus. Fora daí ele passa a ser apenas um animal que decai a casa seu. Essa criança é apresentada ali. José e Maria estão lá no templo. Com mais tarde da adolescência do menino, estão de novo do templo. Que felicidade se os pais encontrassem sempre os filhos do templo. Que alegria se escolherem de ele estar lá. Sabemos que não está aí nenhuma destes atos de perdição e tóxico e responsabilidade de crime. Não, está lá no tenso. E aí vem de novo toda essa preocupação que as famílias deviam ter, por exemplo, pela formação religiosa de seus filhos, pelas visas religiosas daqueles que são carne da sua carne e sangue de seu sangue, mas também pela graça são filhos de Deus e devem ser cuidados como filhos de Deus. Sem isso não há esperança verdadeira para o mundo.
Te aparecem mais duas personagens interessantes. Simeão está lá para dizer: "Oh, bendito seja o Senhor, eu que agradeço, bendito seja, Senhor, eu que agradeço." Ele, afinal de contas, vem dizer a Deus muito obrigado por ele não morrer sem ver a salvação. Depois aparece Ana, 84 anos, está ali no templo, oferecendo a sua vida, o resto da sua vida, pela única causa que vale a pena: fazer a vontade de Deus, realizar o louvor de Deus a cada instante da sua existência. Mas aqui de novo mais alguma coisa. Se os nossos avós, se os nossos tios e tias se preocupassem com aquilo dos pais, às vezes deixam de lado. Quem sabe para ganhar um pouco mais, por causa dos seus trabalhos, seus empregos, das suas ocupações. Se os nossos avós e avós, se nossos tios e tias, de fato, pudessem ser numa família aquilo que aparecem na figura de Simeão, na figura de Ana, eu creio que muitas crianças seriam salvas. Muitas crianças seriam marcadas pela luz de Deus, pela graça do Espírito Santo. Uma vez, Khrushchev, que sucedeu a Stalin no governo da Rússia, ele disse que as avós eram o inimigo número 1 do regime, porque o governo não tinha condições de educar todas as crianças. E assim, elas ficavam durante a ocupação dos pais lá em casa, à mercê das avós. E elas envenenavam as crianças com essas ideias religiosas. E o governo não podia controlar tudo isso. Aliás, agora se sabe, talvez 50% das crianças russas foram batizadas, mas pelas avós em casa. Porque quem tentasse batizar um filho numa igreja acabaria sendo discriminado e, olha, possivelmente colocado na linha dos que devem ser dispensados do trabalho ou até mandados para a Sibéria. Ninguém sabe o horror que foi um governo que, afinal, quis se fazer do seu próprio poder a presença da divindade. E a gente começa a pensar quanta força nós temos nas nossas famílias se realmente nós fizéssemos da nossa fé a inspiração de todos os nossos atos e o amor, a energia de todas as nossas ações. Meus irmãos, sem a família nada se pode fazer. Tudo que se fizer pela família ainda é pouco. Nada se consegue nesse mundo se não se fizer alguma coisa por aquele que é não só a escola das virtudes, mas por a escola de humanidade, mas também é realmente a grande escola do amor, sem o que a humanidade não deixa sempre de ser humana. Peçamos a Nosso Senhor, nessa festa, que estas considerações possam ajudar-nos a valorizar o nosso trabalho pela família e, ao mesmo tempo, a nos obrigar a trabalhar por ela. De nada do que fizermos pelo homem sem atingir a família terá realmente resultado. E nada daquilo que fizermos pela família sem colocarmos tudo em Deus, nada terá, de fato, aquele efeito, aquele fruto que podemos e devemos desejar para que o mundo seja mais humano.